Havia algo no ar naquela tarde ensolarada. Não era apenas o aroma do almoço sendo servido ou as risadas tímidas ecoando pelo quintal da casa de Neymar. Era como se o tempo estivesse prendendo a respiração, à espera do que estava por vir. A reunião prometia ser um reencontro familiar comum, daqueles com abraços demorados, histórias antigas sendo recontadas e crianças correndo pelos cantos. Era um esforço de Neymar para trazer um pouco de paz depois de dias turbulentos nos bastidores da mídia. Ele queria reconectar os laços, reforçar a família, mostrar que ainda havia espaço para a harmonia. Mas, como na vida, nem sempre a intenção basta. Entre os convidados estavam primos, tios, amigos de longa data e, claro, Nadine, a matriarca da família, mulher de presença marcante, postura firme e olhar que dispensa palavras. Só que, dessa vez, havia uma presença a mais. Uma que ninguém esperava, ou melhor, poucos esperavam. Bruna Biancardi. Convidada discretamente por Neymar, ela compareceu, não como figura pública, mas como mãe da pequena Mavi. Sua presença era uma tentativa de colocar o bem-estar da filha acima de tudo. Um gesto de maturidade, de reconciliação, de quem entende que às vezes o amor pelos filhos precisa falar mais alto que as mágoas do passado. Mas assim que Nadine viu Bruna, algo mudou. Foi como se o calor do ambiente fosse substituído por um vento gelado e silencioso. Seu semblante, antes leve, se fechou como uma tempestade prestes a desabar. Nenhuma palavra foi dita, mas cada olhar lançado dizia o suficiente para todos à volta perceberem. Havia uma guerra silenciosa se instalando. Bruna, com serenidade e elegância, tentou cumprimentar, mas recebeu apenas um aceno seco, quase simbólico. A tensão se espalhou como uma sombra entre os convidados. Sorrisos se tornaram disfarces, conversas perderam o ritmo. Até o riso de Neymar, tão naturalmente alto e contagiante, soava forçado. Ele tentava manter o clima, servir os pratos, fazer a ponte entre os mundos que ali se chocavam, mas era como tentar acender uma vela em meio a um vendaval. O silêncio de Nadine falava alto. Seu olhar acompanhava Bruna a cada movimento, como se dissesse tudo que as palavras não puderam. E no meio de tudo isso, um pequeno coração assistia em silêncio. Davi Luca, talvez sem entender completamente o que acontecia, mas sentindo, como só as crianças sentem, que algo ali não estava certo. E é aqui que essa história vira espelho. Quantas vezes, em nossas vidas, tentamos promover a paz, mas enfrentamos resistências que não controlamos? Quantas vezes damos o primeiro passo, apenas para sermos recebidos com portas entreabertas? A verdade é que nem toda tentativa de reconciliação será bem-vinda, mas isso não significa que devemos parar de tentar. Porque maturidade não é evitar conflitos, mas saber lidar com eles sem perder a nossa essência. E coragem é manter a postura, mesmo quando o mundo parece observar cada um dos seus gestos com julgamento. Essa reunião, marcada pelo desconforto, revelou mais do que um simples climão. Revelou como o passado pode pesar nas mesas do presente, mas também mostrou a força silenciosa de quem escolhe a paz. E agora, eu te pergunto, você já viveu algo assim? Já tentou reconstruir uma ponte onde só haviam ruínas? Compartilhe a sua história nos comentários. E se essa mensagem tocou você de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal e envia esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque, no fim, somos todos feitos de histórias, e quando uma é contada com verdade, ela tem o poder de transformar o mundo de quem escuta. Mas enquanto o clima pesava dentro da casa, Bruna tentava manter a leveza do lado de fora. Sua prioridade era uma só: não perder a elegância, não se deixar arrastar pelas farpas. Interagia com os convidados com cordialidade, principalmente com Davi Luca, que a acolheu com um sorriso sincero, daquele tipo que só os corações puros sabem oferecer. E foi nesse instante, ao observar a conexão entre os dois, que Neymar percebeu: algo precisava ser feito. Mas ele ainda não imaginava que o momento mais delicado daquela tarde ainda estava por vir. Com gentileza, Bruna se aproximou da mesa das crianças para ajudá-las a se servirem. Era um gesto simples, quase automático, mas que acabou sendo o estupim para o comentário que calaria toda a casa.
Nadine se aproximou, e com a frieza que só palavras ditas com calma conseguem carregar, disparou. Tem gente que aparece quando convém. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. O tipo de silêncio que pesa no peito, que desacelera a respiração, que congela os sorrisos. Bruna, com postura de quem já enfrentou tempestades maiores, respirou fundo. Continuou servindo, sem responder. Mas quem a observasse com atenção perceberia. Seus olhos denunciavam a tensão, a ferida aberta por palavras que não foram ditas à toa. Neymar, ao lado do pai, apenas fitou a mãe. Sabia que aquele comentário não era solto ao acaso. Era uma flecha certeira. E ele, no fundo, temia o que poderia vir a seguir. Davi Luca, mesmo tão pequeno, sentiu. As crianças não precisam de explicações para entender quando algo não está bem. Com a pureza de quem ainda não aprendeu a disfarçar, aproximou-se de Bruna com leveza, tentando puxar um assunto qualquer. Bruna sorriu, um daqueles sorrisos que escondem batalhas internas, e respondeu com doçura, mas seu olhar seguia distante. A mesa seguiu, em clima de contenção. Algumas tias, percebendo o clima, tentaram puxar conversas sobre amenidades, viagens, escola, o nascimento de Mavi. E por um breve instante, a calmaria parecia possível, até que Bruna mencionou a filha. Foi aí que veio mais uma pedra no caminho. Nadine, do outro lado da mesa, interrompeu. Espero que cresça longe dessa bagunça toda. Outra indireta. Outra lâmina fina disfarçada em palavras. E dessa vez, foi o suficiente. Bruna levantou-se da mesa com dignidade. Não havia grito, nem cena. Havia apenas a necessidade de respirar, de não deixar que o descontrole alheio tomasse conta do seu próprio equilíbrio. Caminhou até a varanda e olhou para o horizonte. Às vezes, olhar para longe é a única forma de se manter inteira por dentro. Neymar percebeu e foi atrás. Já conhecia o jeito da mãe, e sabia que aquela situação podia sair do controle a qualquer momento. Encontrou Bruna em silêncio, com os olhos perdidos na linha onde o céu encontra a terra. Ele tentou suavizar. Ela tá com os nervos à flor da pele. Não leva pro lado pessoal. Mas Bruna, firme, respondeu sem desviar os olhos. Eu só estou aqui por respeito a você, Neymar, e pelo bem da nossa filha. Foram palavras que não pediam resposta, porque já diziam tudo. Neymar, calado, apenas assentiu. Sabia que ela tinha razão. E talvez, pela primeira vez, compreendesse a força silenciosa que Bruna carregava. Dentro da casa, Nadine murmurava para uma parente. Não engulo esse teatrinho dela, não mesmo. A tia, tentando apaziguar, respondeu baixinho. Deixa o tempo ajeitar as coisas. Não precisa ser assim. E então, no meio da tensão, veio a luz mais inesperada da tarde. Davi Luca, com a sensibilidade que só as crianças possuem, foi até a varanda. Viu o pai, viu Bruna, e disse, sem hesitação, Tia Bruna, não fica triste. A gente gosta de você, tá? Aquela frase, simples e pura, atravessou todas as camadas de tensão como um raio de sol atravessa as nuvens. Não havia discurso mais poderoso que aquele gesto infantil. Porque quando a verdade vem de um coração puro, nenhuma máscara resiste. E essa história, mais do que um drama familiar, é um lembrete. Às vezes, a maturidade não está em vencer uma discussão, mas em escolher o silêncio com dignidade, em manter o amor próprio intacto diante do desrespeito, em entender que, mesmo quando o mundo parece nos testar, sempre há um caminho de paz dentro de nós. Se você já viveu algo parecido, se já precisou manter a calma enquanto tudo ao redor parecia querer te tirar do eixo, compartilhe sua história aqui nos comentários. E se essa mensagem te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e envia esse vídeo para alguém que precisa lembrar. A verdadeira força está em não revidar, está em permanecer de pé, mesmo quando o chão treme. Você também carrega essa força, e ela é maior do que você imagina. Bruna não conteve o sorriso emocionado. Ajoelhou-se suavemente para olhar o menino nos olhos, e naquele momento parecia que o tempo parou. Com a voz embargada, mas cheia de doçura, ela disse, Obrigada,
Davi, você é um menino de ouro. Neymar observava em silêncio. Aquela cena, simples, espontânea, verdadeira, dizia mais do que qualquer discussão entre adultos. Dizia sobre vínculos que nascem do afeto genuíno, sobre respeito que não precisa de aprovação alheia para existir. Com um novo fôlego, Bruna voltou para dentro da casa. Mantinha a postura, o respeito, a educação. Mas por dentro, sabia que aquela reunião deixaria marcas profundas. Marcas invisíveis aos olhos, mas sentidas na alma. Nadine, por sua vez, continuava observando, como se o embate silencioso ainda estivesse longe do fim. E de fato, ele estava apenas começando. Na manhã seguinte, o que deveria ter sido apenas mais um almoço em família, virou um escândalo digital. Uma prima distante, talvez sem más intenções, publicou uma foto da mesa de jantar. O clique era sutil, mas dizia muito. Bruna com um semblante sério, Nadine ao fundo visivelmente desconfortável. Foi o suficiente. Em minutos, a imagem viralizou. A legenda: climão na casa de Neymar. Nadine e Biancardi se evitam em almoço de família. Sites de fofoca fizeram festa. Influenciadores começaram a comentar. Podcasts entraram em modo emergência. Internautas se dividiram em lados como se assistissem a um reality show. Uns diziam: Bruna só quer criar a filha em paz. Que mulher forte. Outros retrucavam: se Nadine não confia, deve ter motivo. Mãe sempre sabe. Até o nome de Bruna Marquezine ressurgiu nos comentários, como um eco de amores passados que a internet insiste em reviver. Comparações, julgamentos, teorias. E em meio ao caos, a hashtag climão na família Neymar chegou aos assuntos mais comentados do X, o antigo Twitter. Tentando conter os danos, Neymar fez uma postagem conciliadora. Família também tem dias difíceis. Seguimos em frente. Mas nem isso bastou. A postagem, em vez de acalmar, inflamou ainda mais as opiniões divididas. Enquanto isso, Bruna mantinha o silêncio. Evitava entrevistas. Ignorava perguntas. Limitava-se a postar fotos com Mavi, tentando proteger o pouco de paz que ainda lhe restava. Mas até o silêncio tem um limite. Numa madrugada, cansada de fingir que estava tudo bem, Bruna postou um simples story. Fundo preto. Letras brancas. A frase: nem todo silêncio é fraqueza. Às vezes, é proteção. O impacto foi imediato. A frase rodou o país, como um sussurro coletivo de todas as mulheres que um dia foram julgadas por manter a compostura, por não revidar, por proteger o que realmente importa. No dia seguinte, ela apareceu. Rosto limpo, olhos um pouco inchados, voz firme, mas embargada. Oi, gente. Eu não costumo fazer isso, mas acho que tá na hora de falar. Disse que antes de tudo, é mãe. Que sua prioridade é Mavi, mas também é mulher. E sente, e se cansa. Contou que, desde o nascimento da filha, vem enfrentando situações delicadas. Sem citar nomes, deixou claro: nem todo mundo precisa me aceitar, mas respeito é o mínimo. Para muitos, era a resposta que Nadine jamais esperava ouvir. Ainda que não dita com confronto, mas com dignidade. Essa história é sobre muito mais do que um drama familiar. É sobre a força de uma mulher que escolhe não se calar mais. Sobre o poder do silêncio que não é covardia, mas escudo. É sobre mães que amam com ferocidade, sobre filhos que são pontes em meio a muros. É sobre você, que já teve que se explicar onde o respeito deveria ser automático, que já se sentiu fora de lugar em ambientes onde o amor deveria acolher e não julgar. Essa história é sobre aprender a se posicionar sem perder a ternura. Se essa mensagem falou com você, comente aqui embaixo. Você já se calou por proteção? Já foi julgada por querer apenas paz? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreva no canal. Aqui, cada história é um espelho. E você nunca está sozinha nessa jornada. Lembre-se, o respeito começa onde o julgamento termina. E o amor de verdade, não precisa de permissão para existir. Bruna havia segurado por tempo demais. Engolido palavras, disfarçado feridas,
mantido o sorriso para proteger a filha, em partes, a si mesma. Mas até os mais fortes se cansam. E naquela noite, ela não quis mais esconder. Eu nunca pedi aprovação, só queria paz. Essas palavras, ditas com a voz embargada e os olhos ainda marejados, atravessaram as telas com uma força que só a verdade é capaz de carregar. Em poucos minutos, milhares de comentários inundaram suas redes sociais. Mulheres de todas as partes diziam: "Eu me vi nela. É exatamente o que eu vivo na minha família." Finalmente alguém teve coragem de falar. Porque o que Bruna expôs, com coragem e serenidade, era muito maior do que um conflito entre sogra e nora. Era o grito silencioso de tantas mulheres que tentam encontrar um lugar de respeito dentro de famílias que as olham como intrusas. Ela reforçou: "Eu não sou uma coitada. Eu sou forte. Mas tem dias que até os fortes se cansam." E ali estava a chave da sua humanidade. A força de reconhecer que, mesmo sendo resiliente, existe um limite. Um ponto em que o amor próprio grita mais alto que o medo de confrontar. Apesar do tom emocional, Bruna encerrou o vídeo com firmeza. "Não estou aqui para brigar. Estou aqui para cuidar do que é meu." A repercussão foi instantânea. O vídeo bateu milhões de visualizações. Virou tema de programas de TV, lives e podcasts. Mas o que mais chamou a atenção foi o gesto discreto de Neymar. Ele, que até então permanecia em silêncio, repostou o vídeo com um simples emoji de coração e a frase: "Força, você é uma mãe incrível." Foi um gesto pequeno, mas poderoso. Um sinal de apoio. Um reconhecimento público de que, independentemente das turbulências, Bruna estava sendo tudo o que Mavi precisava. Nos bastidores, pessoas próximas disseram que Neymar ficou profundamente abalado com a situação. Tentava manter a imagem despreocupada, mas estava dividido entre o amor pela filha e a lealdade à mãe. Segundo fontes, ele chegou a conversar com Nadine em particular. Com um tom maduro e direto, teria dito: "Você não precisa amar ninguém, mãe, mas precisa respeitar, principalmente pela Mavi." Nadine, conhecida por suas opiniões firmes, não reagiu bem de imediato. Mas o silêncio que se seguiu foi mais reflexivo do que hostil. Talvez, pela primeira vez, ela estivesse ouvindo. Neymar também procurou Bruna pessoalmente. Em uma das visitas à filha, teria dito: "Eu falhei em não proteger você desse tipo de coisa." Bruna, com serenidade, aceitou o pedido, mas deixou claro: o respeito não era mais uma opção, era uma exigência. Nos dias seguintes, Neymar apareceu mais presente. Postou fotos com Mavi, momentos simples, íntimos. Escreveu: "Tudo o que faço é por você. Te amo, Mavi." A internet reagiu. Muitos elogiaram. Outros cobraram que ele fosse mais firme com Nadine. Mas, de alguma forma, era visível. Havia uma mudança acontecendo. Talvez, para alguns, fosse tarde demais. Para outros, era o começo de algo novo. Um passo rumo à maturidade, ao equilíbrio, à reconstrução de uma convivência mais saudável. E no centro de tudo isso, uma criança. Mavi, a pequena que, sem saber, já uniu corações e também expôs feridas profundas. Essa história não é sobre escândalos. É sobre reconstrução. Sobre a força silenciosa de quem escolhe o amor próprio mesmo quando o mundo cobra submissão. Sobre pais que tentam aprender, mesmo tarde. Sobre mães que lutam, todos os dias, para criar seus filhos num ambiente de afeto, mesmo que o entorno seja de caos. É sobre você, que já teve que engolir sapos por paz, que já sentiu que precisava se justificar apenas por existir, que já foi forte por tanto tempo, que esqueceu que era ser frágil por um instante. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E comente aqui embaixo. Você já se sentiu como a Bruna? Já teve que escolher entre se calar ou se proteger? Sua voz importa. Sua história tem valor. E aqui, ela será ouvida.